Amém. Alô, alô. Amém, pessoal. Glória a Deus. Podeis tomar assento. Irmão Nilton, Sachiburi. Amém. Podeis todos tomar assento. Fiquem à vontade. Nós estamos felizes na presença do Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas no nosso meio. Nesse ano de 2024, nós estamos vivendo um ano de portas abertas. Amém? Um ano de portas abertas sobre as nossas vidas, para a gente não perder, para ficar bem memorizado na nossa mente. O tema deste ano está lá em Apocalipse, capítulo número 2, verso número 8. Todo mundo, eu creio que já até guardou bem essa mensagem, né? essa passagem. Se o Eric puder colocar aí, Apocalipse, capítulo número 2, verso de número 8, está escrito lá, Apocalipse 2, 8. E o anjo da igreja, 3, 8. É que quando a Suza falou da igreja que tinha esquecido o primeiro amor, era a igreja de Éfeso. Né? Conheço as tuas obras e eis que diante de pus uma porta aberta e a ninguém a pode fechar. Amém? Então esse ano aqui nós estamos caminhando debaixo dessa palavra, da qual Deus ele tem posto diante de nós uma porta e a porta ela está aberta. A porta ela ninguém pode fechar porque já é uma porta aberta pelo próprio Deus. Quando Deus ele abre uma porta nas nossas vidas, não tem cão que fecha, não tem Satanás que fecha. E se Deus ele fecha uma porta na nossa vida, não tem cão também que vai abrir essa porta. Muitas das vezes nós deixamos de ter um acesso maior, ter um nível maior de maturidade, porque nós não passamos por uma porta que ela já está aberta. Nesse texto ele diz aqui que ele colocou diante de nós uma porta que ela já está aberta e ninguém a pode fechar. Então eu creio que essa porta aberta, no decorrer de todo esse ano, eu vou estar sempre aqui trazendo algo referente a isso. Mas nessa noite eu gostaria de estar falando sobre uma porta em específico, que eu gostaria de estar falando desde o começo do ano. E para a gente poder, se eu quero que vocês guardem bem, a porta ela já está aberta, amém? Essa porta ela já está aberta, está diante de nós. Só basta nós somente passarmos por ela. Quando nós passarmos por essa porta, nós estaremos entrando num nível maior de maturidade, estaremos tendo um nível maior de entendimento do Senhor, estaremos tendo um nível maior de graça sobre as nossas vidas, estaremos entendendo um pouco mais o amor de Deus para conosco, mas nós temos que passar por ela. E quem é que nos impede de passar por essa porta? Somos muitas das vezes nós mesmos. Muitas das vezes não é coisa do mundo, muitas vezes não é coisa do inimigo, do Satanás. Muitas das vezes somos nós mesmos que nos impedimos de ter um acesso maior a Deus, porque a porta ela já está aberta. Mas eu gostaria de estar falando com os irmãos sobre uma porta aberta, e eu gostaria que o Eric também pudesse colocar aí Gálatas, capítulo número 6, eu vou estar falando sobre essa porta hoje. Gálatas, capítulo número 6, verso de número 9. Eu vou ler aqui nas duas versões que eu estou aqui. Gálatas, capítulo número 6, verso de número 9. Eu estou aqui com a King James também. Vamos lá, todo mundo achou? Creio que na sua versão deve estar um tanto quanto diferente. Mas eu vou ler duas versões do mesmo texto. Vamos lá. Gálatas, capítulo número 6, verso de número 9, está escrito assim: e não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Interessante, né? Vamos ler de novo? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Olha só na versão King James, nessa versão aqui. Verso número 9. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Interessante esse texto. Esse texto ele deixa bem claro que existe diante de nós algo que nos impede de a gente adquirir mais coisas para nossas vidas. O que é que nos impede nesse texto aqui? O que é que nos impede de nós termos ali uma boa colheita, se é que a gente pode dizer isso? Colheremos no tempo certo? O que é que nos atrasa de colher no tempo certo? O texto diz que se nós não
desfalecemos, na minha versão aqui, se nós não cansemos de fazer o bem. Nessa noite eu quero falar então sobre a porta do descanso. A porta do descanso, ela está aberta diante de nós. Mas para que você possa entender a dimensão dessa porta que ela está aberta diante de nós, nós temos que falar os efeitos contrários dela. Eu tenho que falar para você qual é o efeito, então, de uma pessoa que ela está com uma vida que ainda não passou pelo descanso do Senhor. Qual é o efeito da vida de uma pessoa que ela está cansada? Os efeitos do cansaço na vida de uma pessoa. Isso leva a pessoa, muitas das vezes, a impedir, uma pessoa cansada, ela vai ser impedida de passar por uma porta que já está aberta. E essa porta que está aberta se chama a porta do descanso. Apocalipse diz que a porta já está aberta. Nesse texto de Gálatas, ele diz aqui, e não nos cansemos de fazermos o bem. Nessa outra aqui está, nós não desfaleçamos de fazer o bem. Qual que são os sintomas de uma pessoa que ela está cansada? Os sintomas de uma pessoa que ela não consegue ali avançar, movida debaixo de um sentimento de cansaço. O que isso tem para nossas vidas que nos impede de ver, de nós avançarmos um nível maior. O apóstolo Paulo, ele viu isso naquela igreja. Na igreja da Galácia, ele podia entender que aquela igreja, os irmãos estavam sendo sobrecarregados. A igreja da Galácia, os irmãos, o apóstolo Paulo, ele olhava para aquela igreja da Galácia e ele via que os irmãos estavam o quê? Desfalecendo. Por quê? Se cansar de fazer o bem. Tem como a gente se cansar de fazer o bem? O texto diz que tem. O que é cansar de fazer o bem? Esses dias, a gente gosta de trazer ilustração, né, para a gente meditar. Todos nós aqui no Japão, creio que a maioria conheceu fábrica. E muitas das vezes você começa trabalhando de manhãzinha, pode ser algo de 1 quilo. Você pode estar pegando alguma coisa na sua fábrica que seja de 1 quilo. No final da tarde, aquele 1 quilo já virou 10. Pode ser algo leve o começo, quando você chega na fábrica, você saiu da sua casa, chegou na fábrica, você está começando a trabalhar, você está com gás, está pegando uma peça de 1 quilo, leva daqui para lá. Essa peça, no TADE, no horário normal, ela vai estar mais ou menos uns 10 quilos. E se fizer hora extra, ela vai passar de 10 para 20. Por que que isso acontece? Porque nós estamos passando por um momento de cansaço. O cansaço nos faz, é algo normal a gente se cansar no serviço. Tanto é que quando nós chegamos em casa, depois de um dia de carregar a peça de 1 quilo, que é leve no começo, mas no final ela se torna 10, e se fizer muita hora extra, ela torna 20 ou 30. Qual que é o objetivo que a gente tem quando chega em casa? A gente chega em casa só tem um propósito, comer e descansar. E se a gente não descansa? E se a gente não tivesse o período de descanso, para quem trabalha de dia e descansa à noite? Você iria conseguir trabalhar 2 dias seguidos sem dormir? Pegando aquela pecinha de 1 quilo? Nós não iríamos conseguir, nós iríamos entrar num processo de desfalecimento. E na nossa vida espiritual é da mesma forma. A nossa vida espiritual é da mesma forma. Nós chegamos com gás na nossa vida espiritual, nós chegamos com gás, com vontade de fazer as coisas, vamos fazendo o certo, correto, mas vai chegando uma hora que aquele processo de estar fazendo o bem. Nós não estamos falando mal de ninguém, não estamos planejando mal de ninguém, nós estamos fazendo o bem, mas vai chegar uma hora que essa coisa vai chegar ao ponto de estar sendo para nossas vidas um motivo de cansaço. Por que vira um cansaço algo que nós estamos fazendo assim? Porque nós precisamos ter um momento de descanso. Se nós não tivermos um momento de descanso, nós estaremos nos cansando, ainda que seja de fazer coisas boas. Está dando para entender isso, queridos? O cansaço pode vir na nossa vida, ainda que a gente esteja fazendo coisas boas. Ainda que você esteja somente pregando o amor, fazendo coisas boas. Muitas das vezes o cansaço ele vem nas nossas vidas ainda quando nós praticamos coisas boas. O texto aqui de Gálatas fala isso aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Então esse tipo de cansaço está falando de um tipo de colheita. Eu creio que todo aquele que planta banana, ele vai colher banana.
Se você plantar tomate, você vai colher tomate. Se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Mas isso chega um momento na nossa vida que isso pode vir e nos cansar. E eu gosto muito dessas partes, desses versículos, que são versículos que têm algo da parte do Senhor que pode assim fazer com que a nossa mente se abra de uma maneira grandiosa. Porque nesse texto tão curto, ele está dando tanta direção para nossas vidas, que nós precisamos entender que ainda que eu esteja vindo no culto todo domingo ou todo sábado, ainda que eu esteja participando de toda a célula, ainda que eu esteja sendo uma pessoa boa em qualquer lugar da minha vida, em qualquer lugar que eu esteja, você pode estar ainda debaixo de um momento, de um sentimento, de um cansaço espiritual que pode estar te levando a um processo de desfalecimento. E se você chega nesse ponto de cansaço espiritual, você começa a não começar a colher dos frutos futuramente. O texto continua dizendo assim, verso número 10, Érico. Verso número 10 está escrito assim: sendo assim, enquanto temos a oportunidade, que oportunidade é essa? A oportunidade de fazermos o bem. Enquanto eu tenho essa oportunidade, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos. Sabe aquele japonês que te persegue na fábrica? Ou aquele brasileiro que te persegue na fábrica? Façamos o bem a todos. É cansativo, não é? Fazer o bem é algo que o Senhor nos ensinou. Foi Deus que nos ensinou isso. Deus colocou dentro de nós essa direção da parte dele, que nós temos que amar a Deus acima de todas as outras coisas. E amar a quem? Como a nós mesmos? Amar o próximo como a nós mesmos. E isso está falando aqui que se a gente começa, ainda que nós vamos nesse sentido, vai chegar um momento em que nós iremos estar cansados. Vai chegar um momento em que nós estaremos cansados de fazer o bem. Então, nessa noite, eu gostaria de falar sobre essa porta, a porta do descanso. Érica, eu gostaria que você abrisse também, juntamente com os irmãos, mais um texto. Está bem claro que nós podemos ficar cansados de fazer o bem. 1 Samuel, capítulo de número... 1 Samuel, deixa eu ver aqui. 1 Samuel, capítulo de número 28, se eu não me engano. Eu estou com um aplicativo diferente aqui. 1 Samuel, capítulo número 30. 1 Samuel, capítulo número 30. Verso de número 1 em diante. Todo mundo achou? Aqui. 1 Samuel, capítulo número 30, verso de 1 em diante, vai nos contar a história de um personagem bíblico que eu gosto muito. Esse personagem, ele nos ensina sobre como vencer o cansaço nas nossas vidas. É uma história que eu vou contar para vocês. Eu gosto muito de contar história, principalmente da Bíblia. Nesse texto aqui eu vou ler primeiro e depois eu vou narrando. 1 Samuel, capítulo número 30, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta, feridos e queimados, tinham levado cativas as muralhas. Davi, ele tinha chegado lá na região chamada Ziclag, né? E os amalequitas já tinham passado ali sobre aquela cidade, e ali os amalequitas já haviam queimado ela, né? E tinham levado cativa as mulheres que se achavam ali, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. Ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Próximo versículo. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a carmelita. Verso 6, Eric. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Veja bem, aos sentimentos que estavam
acontecendo ali. O povo tinha, os que estavam com eles tinham choraram ao ponto de perder as forças. Aqui já estavam falando que todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Uau! Então, nesse texto aqui, eu gostaria de estar também pegando esse texto e aplicando sobre aquilo que a gente estava falando antes. Que quando nós estamos praticando o bem, quando nós estamos fazendo o bem, chega um momento nas nossas vidas que nós iremos cansar. O texto aqui que a gente acabou de ler é um texto bem conhecido. Davi, ele era um homem escolhido por Deus, o homem que iria suceder Saul, que era o rei de Israel. E quando Saul ele decide ali fazer as suas próprias vontades, ele é rejeitado pelo Senhor para reinar em Israel. Deus levanta um menino, um jovem chamado Davi, e quando Deus levanta esse menino, Deus unge aquele menino chamado Davi, Davi ele começa então a ter uma vida de perseguição. Davi ele começa então a ser perseguido por ele ser somente bom. Davi ele foi perseguido somente porque ele era escolhido de Deus. Tem escolhido de Deus aqui? Somente por você ser escolhido de Deus, você vai ser perseguido. Você crê nisso? Quer ver uma coisa? A maior glória de Davi foi quando ele matou Golias. Davi não tinha medo de Golias. Davi falou para Saul, olha, eu já matei o urso, já matei o leão. Da mesma forma vai ser com esse filisteu, com esse incircunciso. Ele não tinha medo do Golias, mas quando ele mata o Golias, ele vence o Golias, o que é que acontece na vida de Davi? O rei, com inveja, começa a persegui-lo. E o rei vira o maior inimigo de Davi. Veja bem, Davi não fez mal para o rei. Davi não fez mal para Israel. Davi não fez mal para os da sua família, mas Davi somente fez o bem. E pelo fato dele ter realizado somente o bem, as coisas começaram a se voltar para a vida dele. Era o Saul perseguindo ele, Saul jogando lança nele, Saul mandando a tropa de elite que ele tinha perseguir Davi. E chega um momento em que Davi ele se refugia. Saul perseguiu tanto Davi, que Davi se refugia numa cidade filisteia. Essa Ziclag é uma cidade filisteia, é uma cidade dos filisteus. E ele morou ali durante muito tempo nessa cidade. Davi começou a lutar as lutas do rei de Ziclag. O rei de Ziclag ele era já conhecido de Davi, e Davi tinha servido ao rei de Ziclag ao ponto de que ele confiava muito em Davi. E chegou um momento em que Davi ele estava indo por uma luta. Ziclag, o rei de Ziclag foi convocado, o exército de Ziclag foi convocado para eles irem com uma luta, sabe contra quem? Contra Israel. Contra o próprio Saul. E Davi ele vai em direção dessa luta, ele vai em direção de um confronto contra Saul, mas chega um momento que os príncipes dos filisteus eles olharam e falaram: esses aqui não é Davi? Se Davi está aqui no meio, o que é que nos garante que no meio da batalha ele não vai se virar contra nós? Então o rei de Ziclag, ele chega até Davi e fala: olha, é melhor você voltar, porque aqui eu confio em você, você é uma boa pessoa, e você não faz mal, e eu confio em você, Davi, mas os outros reis, eles não confiam em você, eles acham melhor voltar. Então, Davi, para você não ficar ruim na frente dos outros reis, na frente dos outros líderes, na frente dos outros príncipes, é melhor você voltar. Quando ele volta para Ziclag, veja bem, ele estava indo de um confronto contra Israel. Deus ali criou uma situação para que ele pudesse voltar, para que ele não pudesse lutar contra o povo da qual ele saiu, o povo eleito de Deus, o povo exclusivo de Deus. Ele volta então para Ziclag, quando ele volta para Ziclag, ele se depara nessa situação. A situação era que os amalequitas haviam ido contra Ziclag. Quando os amalequitas vinham contra Ziclag, ali a gente conhece aqui, aí chega na parte que a gente começou a ler aqui. Quando o Davi ele chega na cidade, ele vê de longe a cidade em chamas. Ele chega na cidade, ele vê uma situação da qual os amalequitas tinham levado tudo. As mulheres, as crianças, riquezas, tudo, porém eles não tinham matado ninguém. Quando chega nessa situação, os homens que estavam com Davi eram os mesmos homens que estavam fugindo também de Saul.
eram homens que Davi tinha encontrado num lugar chamado Caverna de Adulão. E aquelas pessoas não eram pessoas tão boas quanto Davi. Aquelas pessoas, a Bíblia diz que eles eram pessoas atribuladas, pessoas perturbadas, pessoas endividadas. Era somente desse tipo de pessoas que estavam com Davi. Quando Davi chega em Ziclag, ele se depara naquela situação que o pessoal, os amalequitas já haviam ali levado tudo. O que é que acontece então? Acontece que aqueles homens, eles começaram a entrar num processo de choro, de clamor, e eles começaram a entrar num processo de amargura, que eles perderam as forças. Aqueles homens, eles eram homens experientes em lutas. Aqueles homens já participaram com Davi, e tanto é que depois, quando Davi é rei, Davi chama esses homens e levanta esses homens como os valentes de Davi. Já ouviram essa frase? Já ouviram essa história? Davi e os seus valentes? Davi tinha os seus valentes. E os valentes de Davi, eles achou ali, era esse tipo de homem aqui. Mas chegou o momento aqui que aqueles homens, eles estavam cansados ao ponto de chorarem, até de perderem as suas forças. Por quê? Porque o cansaço gera isso. Primeiro ponto que o cansaço gera em nossas vidas, chama-se angústia. Uma pessoa angustiada, uma pessoa que está cansada. Uma pessoa que ela cria uma expectativa. E ela não consegue essa expectativa, ela vai começar a entrar no processo de angústia. Qual que era o pensamento daqueles homens quando eles estavam voltando para Ziclag? Puxa, finalmente a gente não vai lutar contra o nosso próprio povo. Deus criou uma circunstância, Deus abriu uma porta, e essa porta aí vai ser para nós não lutarmos contra o rei Saul. Então nós vamos voltar, nós vamos encontrar nossas famílias. Mas quando aqueles homens eles chegam em Ziclag, o que é que eles encontraram? Total abandono. As crianças haviam sido levadas, as mulheres haviam sido levadas, e os homens que estavam com Davi, homens que eram guerreiros, homens que sabiam lutar, aqueles homens choraram até perder as forças. Quando o homem chega nesse sentido, quando a pessoa chega nesse sentido de chegar, de chorar até as portas, chegar ao ponto de perder até as forças, é porque ela está vivendo uma angústia dentro dela. Eu não sei de que forma você está entendendo isso aqui, mas a falta do descanso vai trazer em nossas vidas cansaço. E o cansaço gera em nós desânimo, gera em nós essa angústia. A angústia vai trazer dentro de nós a perspectiva. Aqueles homens, eles tinham uma ideia. Aqueles homens, eles tinham algo na cabeça deles. Eu vou chegar na cidade, eu vou encontrar o meu filho. Eu vou encontrar minha filha, eu vou encontrar minha esposa. E ali, quando eles não veem aquela situação, eles entram no processo de angústia. A angústia é um dos primeiros pontos que o cansaço traz sobre a nossa vida. Não sei se você já passou por esse momento, já passou por isso na sua vida, de chorar ao ponto de perder força. Que coisa interessante isso, chegar ao ponto de chorar tanto que já não tinha mais lágrima, já não tinha mais força, a questão não era nem mais sair lágrima ou não, a questão era que eles estavam tão angustiados pelo fato de estarem cansados, que eles entraram no processo de agonia. Agonia é um dos sintomas do cansaço. Amém, queridos? Dá para entender? Está dando para eu escrevi aqui alguns pontos sobre isso. Os sintomas de uma pessoa cansada, mentalmente e espiritualmente, porque o cansaço ele não é somente no âmbito físico. Eu falei aqui o exemplo agorinha da questão de estar carregando a peça de 1 quilo, que no final do dia ela vai pesar 10 quilos. Isso aí é um cansaço físico. É um cansaço físico. Se você começar a fazer isso, carregar a peça, fazer qualquer coisa que seja no final da tarde, você vai estar com um cansaço físico, mas existe também o cansaço mental e o cansaço espiritual. Aqueles homens ali, quando eles vêm daquele conflito que foi... Deus criou uma circunstância para eles não lutarem contra Israel, eles não estavam cansados tão fisicamente, mas eles estavam cansados mentalmente e espiritualmente. Quando nós estamos cansados mentalmente, nós começamos a abrir brecha, sabe para quê? Para agonia nas nossas vidas. E quando nós estamos agoniados, nós começamos a entrar no processo da qual não é muito bom. Veja só, eu pus aqui alguns pontos. Angústia. A pessoa que vive angustiada, ela está angustiada pelas frustrações da vida. Pois o foco aqui está nessa terra e tudo que é natural lhe chama atenção.
quando não alcança esse objetivo planejado, essa pessoa ela vive angustiada. A pessoa ela cria um objetivo, ela cria um plano na vida dela. Se ela não consegue esse plano, ela vai se cansar. E isso vai gerar na vida dela angústia, porque ela não alcançou aquele objetivo na vida dela. Cansaço gera isso. Outro ponto que o cansaço gera desânimo. O desânimo ele é um forte ponto do cansado, pois ele almeja uma expectativa, seja em pessoas ou em coisas do mundo, que quando não correspondido, nele gera o desânimo. Aqueles homens ali, eles olharam para Davi, e eles olharam para Davi e chegaram ao ponto de querer matar Davi. Eles olharam para Davi e falaram, olha Davi, a culpa é sua. A culpa é sua porque... A culpa sempre é do cabeça, né? A culpa é sua porque foi ideia sua de nós irmos para essa batalha. E quando a gente volta, a gente se depara com essa situação aqui. E o texto diz isso. O texto diz que aqueles homens ali, eles estavam tão desanimados que eles já queriam ali pegar Davi e matar Davi. Então esse desânimo também, ele é algo que está relacionado também ao cansaço. Eu não consigo imaginar Davi tendo uma outra resposta. Eu não consigo Davi parar e ter um outro tipo de situação, porque o texto aqui diz, olha só, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, né? Até perder as forças. Também as mulheres, muito Davi se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas estavam amargurados, desanimados. O motivo era óbvio. Davi tinha ido com eles e sempre é culpa do líder, né? O líder sempre é responsável por alguma coisa, seja em qualquer lugar, aconteceu alguma coisa, a culpa é do líder. Não tem como ir para outro lugar. E o desânimo vem, porque o desânimo é algo natural do ser humano. O desânimo ele é algo específico que a pessoa ela foca no natural, ela foca no físico. E quando ela foca no físico, ela foca no natural, quando aquilo não é correspondido, gera nela desânimo, ansiedade, ou desânimo. O texto aqui diz, né, a passagem que eu marquei aqui, espera muito pelo que há de acontecer. O desânimo é um forte ponto do cansado, pois ele almeja uma expectativa, seja em pessoas ou em coisas do mundo, que quando não é correspondido, gera nele desânimo. Outro ponto é a ansiedade, eu já até falei aqui. A ansiedade também gera movido pelo cansaço espiritual, pelo cansaço mental. A ansiedade gera isso também. O que é ansiedade? Espera muito o que há de acontecer. A pessoa está lá esperando muito pelo que há de acontecer lá na frente. E quando isso não é correspondido, isso pode ser perigoso, pois pode gerar ansiedade. E ansiedade é perigoso, querido. Canseira gera angústia, cansaço. O cansaço gera angústia. O cansaço gera desânimo e o cansaço também gera ansiedade. E a ansiedade, se você brincar com a ansiedade, ela pode levar para algo mais perigoso, que se chama depressão. Depressão também é um sentimento que veio da ansiedade. E a ansiedade ela é gerada pelo cansaço. Então, o que a porta que está aberta para nós, a porta que está aberta para nós, eu comecei falando, é uma porta do descanso. O Senhor, Ele tem uma porta aberta para nossas vidas. O texto diz que Davi, quando ele se deparou com essa situação, o texto diz que Davi fez o quê? Porém, Davi, ele fez o quê? O texto aqui, vamos voltar aqui. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O segredo para nós não estarmos cansados com tudo aquilo que vem sobre as nossas vidas, é nós temos que ter um entendimento. A minha força, eu estou cansado fisicamente, eu estou cansado mentalmente, a minha alma está cansada, mas eu vou buscar uma resposta no Senhor. Eu vou buscar uma fonte em Deus para que Ele possa sarar esse cansaço. Canseira está certo? Não sei se está certo, essa canseira, esse cansaço sobre a minha vida. Então, como é que a gente pode sair disso aí? Buscando realmente em Deus. A pessoa que ela está cansada também, ela é movida por um sentimento de justiça própria. O que é justiça própria? Justiça própria, a pessoa se põe numa situação de... coitadismo, acho que ia ser essa a palavra correta.
Ela se coloca numa situação da qual ela é a coitadinha, ou coitadinho. Tudo acontece, é fruto de uma injustiça contra ela. E justiça própria também é algo da qual ele é motivado pelo cansaço. A pessoa está ali, né? Eu vou colocar aqui mais uma vez, como na fábrica. Por que isso está acontecendo comigo? E ela começa ali a colocar um monte de justificativa para aquele momento da vida dela. E a minha Bíblia diz que a justiça própria para Deus, ela é como o quê? Como trapo de imundícia. Ou seja, não vale nada a nossa justiça própria. Justiça própria é, sabe o quê? Um auto-merecimento. Eu não mereço passar por isso. Eu não mereço, o erro não foi meu. Lembra de Adão? Adão no Éden? Adão, ele come a fruta, o que acontece com Adão? Adão, Deus fala, Adão, o que aconteceu aqui, Adão? Senhor, olha, eu estava bem, não precisava, mas o Senhor veio e colocou esse negócio aqui chamado mulher do meu lado, a culpa foi dela. Na verdade, ele estava culpando Deus. Ele mais ou menos estava falando, se o Senhor não tivesse feito ela, não ia estar acontecendo nada. Aí Deus vira para a mulher e fala o que foi que aconteceu. Olha, eu estava ali, do nada apareceu a dona serpente, a dona cobra ali, e ali ela vem e fala quase que a mesma coisa. Isso aí se chama justiça própria. Um joga para o outro. Auto-merecimento, nós queremos muito, e isso tem em todos nós. Muitas das vezes nós nos colocamos nesse papel de auto-merecimento. Eu não mereço passar por isso. Eu sou bom demais para passar por isso. E sabe como é que Deus vê isso, queridos? Trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Absorvente. Naquele tempo não tinha absorvente. Naquele tempo se usava o trapo, se usava o pano. E quando era usado, aquilo ali virava o trapo de imundícia. Não vale nada para Deus a nossa mera justiça. E muitas das vezes a gente quer se colocar no pedestal, né? Eu sou merecedor disso, porque eu sou isso, sou aquilo, mas para Deus, querido, é trapo de imundícia. E muitas das vezes a pessoa que está cansada, ela se põe debaixo disso aqui. Ela se coloca numa situação dessa. A pessoa que está cansada começa a olhar para si mesma e ver que ela é uma pessoa que merecia mais, que ela sempre está sendo injustiçada e começa a colocar a culpa em outro. Adão fez isso, Eva fez isso, e a serpente só não fez porque não tinha ninguém do lado dela, senão ela fazia também. Mas, na verdade, esse tipo de sentimento, ela não está culpando o próximo. Na verdade, ela está culpando Deus. Quantas das vezes nós já não culpamos Deus? Quantas das vezes nós falamos, Senhor, se não fosse isso, a culpa, na verdade, não é nem de fulano e ciclano, acho que a culpa é sua, Deus. E muitas das vezes nós estamos como meros mortais, como mero pó, como meros bonecos de barro, com um sopro de vida dentro de nós. Nós estamos apontando o dedo e falando que a culpa é de Deus. E isso, para Deus, se chama trapo de imundícia. O último sintoma do cansaço chama frieza. Uma pessoa que está cansada, ela tem frieza nela mesma. Ela já não consegue mais ouvir a voz de Deus. É uma pessoa insensível a manifestações do Espírito Santo. Uma pessoa que ela está cansada, ela precisa de descanso, querido. Por isso eu não acho ruim quando chega final do ano, chega no período de folga aqui no Japão, que você vai passear, que você vai descansar. Eu quero que você descansa mesmo, porque é natural da gente, quando está cansado, é natural, da mesma forma que a gente trabalha todo dia, tem que dormir todo dia, porque se a gente não dormir, a gente não vai conseguir fazer 2, 3 dias de serviço, porque tem que ter um período de descanso. E muitas das vezes o cansaço que nós temos é um cansaço na mente, um cansaço na alma, um cansaço no nosso espírito, e nós precisamos ter um momento de folga. Pegar a família, ir para algum lugar e passar 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias ali nesse lugar, mas voltar reanimado, voltar forte, voltar com as baterias carregadas. Fala, eu descansei, agora estou pronto para seguir em frente agora. E eu não acho ruim isso, eu acho justificativo. Tanto é que nós, pastores, nós temos que ter esse momento, sabia? Pastores também têm que ter um momento de cansaço, ou de descanso. Você quer ver algo tão interessante? Eu estava até comentando com alguém esses dias. Na fábrica que eu trabalho com sanda, lixadeira. Lixadeira, sanda, né? E eu trabalho na Hitachi, é fábrica de escavadeira. E a parte que eu lixo é a parte do braço daquela escavadeira, é algo enorme. E
E eu estava meditando esses dias, né? Vem ou aquele braço lá desmontado, lógico, ele não vem junto com o restante da máquina, só vem o braço para me lixar, e quando eu estou lixando aqui aquele braço ali, o Espírito Santo foi falando algo forte comigo. Porque cada peça que vem, de longe você consegue identificar a falha dela. Dependendo da peça, você já bate o olho e fala, essa aqui já está aqui o erro. O erro está aqui, então eu vou lá passar sanda nela, para que ela precisa ser arrumada, né? Então eu não posso mandar essa peça com defeito para frente. Eu tenho que arrumar e passar sanda e corrigir ela. E algumas peças, o defeito é fácil de ser identificado, mas tem algumas peças que o defeito ela é camuflado. A peça vem linda, mas ela precisa passar pela sanda. E essas peças lindas, elas vêm tão bonitas assim no carrinho, e o guindaste põe lá para me lixar. Fala, nossa, já podia ir direto para a tintura, né? Para a parte da pintura. Está bonita a peça, não precisa nem da lixa. E o Espírito Santo fala, não, ela precisa ser lixada. Porque quando ela é lixada, quando eu passo a lixa, falhas que não são vistas, através da lixa ela começa a ser vista. Às vezes eu passo a lixa, algo que não parecia que tinha, estava perfeito. Quando passa a lixa, o defeito é revelado. E quando o defeito é revelado, eu tenho que ir lá e corrigir, corrigir ela, para ela poder seguir em frente. Está dando para entender isso? E esses dias eu estava pensando sobre isso. O aparelho sanda, chega uma hora que ela não consegue lixar direito mais. Porque se a pessoa que não tem o hábito de lixar, ela é uma pessoa novata no serviço, chega uma hora em que a lixadeira precisa ser limpada. Porque senão ela não vai conseguir executar o trabalho dela, muitas das vezes. Não sei se está fazendo sentido isso para você. Talvez você já teve alguma liderança aqui na igreja, ou tem, ou vai ter uma liderança. Você vai cuidar de vários tipos de pessoas. Você vai cuidar de tipo de pessoas que são fáceis de detectar algo na vida dessa pessoa que precisa ser corrigido, e é algo fácil. E muitas das vezes vai vir pessoas que vão aparentar uma beleza, aparentar uma coisa que não é. E quando você passar lixa nela, você vai ver alguma coisa. Sabe que lixa que eu estou falando que é isso? Palavra de Deus, queridos. A nossa lixa é esse livro aqui. Quando nós passamos isso aqui na nossa vida, ela revela aquilo que está falho em nós. E quando nós começamos a contemplar esse livro aqui, nós começamos a entrar no processo de transformação. E quando a lixa ela passa, trabalha muito, ela tem que ser aberta, passado um produto ali e limpar de novo ela para que ela possa executar o trabalho dela. Porque se ela não passar, ela vai estar cansada. Muitas das vezes nós precisamos também de descanso das nossas vidas. E o texto aqui diz que Davi ele toma uma decisão, ele fala, eu vou buscar aquele pessoal lá. E ele busca o Senhor, ele chama o sacerdote Abiatar, o sacerdote traz a estola sacerdotal. Quando o sacerdote traz a estola sacerdotal, ele consulta ali o Senhor, e o Senhor fala, não, pode ir que é garantido, você vai libertar o pessoal. E ele vai libertar o pessoal junto com algumas pessoas, junto com alguns guerreiros dele. No caminho, quando ele está indo, um dos guerreiros, eles não conseguem atravessar um rio, porque eles estão cansados. Davi consegue ainda, com um pouco do grupo que estava com ele, uma metade ficou cansada, ele consegue alcançar os amalequitas, Deus dá uma vitória tremenda para ele, e ele volta com os despojos, volta com as famílias de todos, e volta ainda com as crianças. Deus dá uma vitória tremenda na vida dele. O que Deus tem preparado para mim e para você, nós não podemos deixar que o cansaço nos pare. Nós não podemos deixar que o cansaço nos pare, porque da mesma forma que Deus deu a vitória para Davi, ainda que ele estava cansado, ainda que um pouco dos homens que estavam com ele estavam cansados, quando ele buscou a orientação de Deus, e Deus falou, olha, pode ir que você vai voltar com as suas famílias, Davi seguiu aquela orientação, ele foi até ali onde os amalequitas estavam, ele trouxe os filhos deles, as esposas, e trouxe também os despojos. Trouxe também as riquezas que aquele exército estava levando. Deus ele tem uma porta aberta para nós, essa porta é a porta do descanso. Quando nós entramos por essa porta do descanso, nós vamos ganhar muitas coisas nas nossas vidas, queridos. Deus tem bênçãos nas nossas vidas, nós iremos voltar com a nossa força redobrada. Tem um texto lá no livro de Isaías, capítulo número 40, 31, que fala sobre a águia. Isaías, capítulo número 40, verso de número 31, diz assim, mas os que esperam no Senhor,
Aleluia. Mas que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Você tem esperado no Senhor? Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem como asas como que de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O segredo é esperar no Senhor. Aleluia. Queridos, a porta está aberta. Esses sentimentos do cansaço são tudo providos de nós mesmos. Cansaços geram em nós desânimo, geram em nós angústia, desânimo, cansaço, geram em nós tantos sentimentos que são de nós mesmos, justiça própria. Mas quando nós começamos a entender que nós temos que esperar no Senhor, não é a palavra do pastor, mas é a palavra do profeta Isaías, no livro de número 40, verso número 31, diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Como que você está, querido? Você está cansado? Eu quero dizer para você, espera no Senhor. Espera no Senhor que Ele vai... Não é o pastor que vai fazer isso, é o pastor que vai renovar suas... Não é o pastor que vai renovar suas forças, mas é o próprio Deus que vai renovar suas forças. Espera nele, confia nele. Confia no Senhor, confia nele que Ele é da parte dele, é o interesse dele que você seja uma pessoa vitoriosa. Se você viver debaixo do cansaço, você não vai ser uma pessoa vitoriosa, porque a porta do descanso está aberta. Mas se você confia no Senhor, o texto diz que as suas forças vão ser renovadas. Você será, sobem com asas como que de águias, correm e não se cansam. Para mim, já ficar correndo não dá muito certo, porque eu não posso correr daqui e ali, eu já estou cansado. Mas muitas das vezes, correr aqui, eu me lembro do tempo de criança, do tempo de jovem, da qual os jovens correm muito, as crianças correm muito e não se cansam. Você está correndo atrás de quê, meu irmão? Atrás de quê que você está correndo? Se você está esperando no Senhor, ainda que você esteja cansado, vai chegar uma hora que Ele vai renovar as suas forças. Vai chegar uma hora que você vai correr e não vai se cansar, você vai caminhar e não irá se fatigar. Eu não sei de que forma você chegou aqui nessa noite, eu não sei qual tem sido as suas lutas, eu não sei se você está passando por um momento de cansaço físico, um cansaço mental, ou um cansaço espiritual. Saiba que esse cansaço ele pode gerar em você uma ansiedade, e essa ansiedade, se ela não for tratada pelo Senhor, isso pode gerar algo pior, e todo mundo sabe o efeito disso. Mas eu quero te dizer nessa noite que se você for aqui e começar a confiar mais no Senhor, coisas irão acontecer na sua vida. Nós precisamos então entender que quando Deus ele quer transformar as nossas vidas, nós temos que estar com o nosso corpo descansado, a nossa vida tem que estar descansada, a porta do descanso está aberta. Se a porta do descanso está aberta, nós temos que passar por ela. Amém? Já para finalizar, já gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Para finalizar, o último versículo, Eric, que está lá em Mateus, capítulo de número 11, 28 e 30. Mateus, capítulo número 11, verso de número 28 e 30, diz assim, Jesus falando, vinde a mim, todos que estáis cansados, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Tem alguém que está cansado nessa noite? Jesus, ele faz o convite, veja bem que não é o pastor, mas é o Senhor. Jesus, ele faz o convite, vinde a mim todos que estáis cansados. Todos que estão cansados, ele está falando o convite. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. O que é sobrecarregado? Sobrecarregado é você consegue carregar somente 10 quilos, mas você está carregando 30 quilos. Você está sobrecarregado. Você tem entrado sobrecarregado aqui nessa noite? Faça uma autoanálise aí. Olhando para você mesmo, você acha que está cansado? Você acha que está bem, que está tudo bem? Se estiver tudo bem, graças a Deus por isso. Mas se você estiver cansado, o convite do Senhor para você nessa noite é: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados,
Porque quem é que vai aliviar ele? Quem é que vai aliviar você? É o Senhor. E porque eu vos aliviarei. E o texto continua. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Descanso para o quê? Para a vossa alma. Alma cansada. Alma fatigada. Tem uma porta do descanso preparada para você nessa noite. Uma alma cansada tem uma porta do descanso aberta para você nessa noite. Mas para você passar nessa porta, você tem que confiar no Senhor. Tem um livro lá no texto de Salmo que diz assim: confia no Senhor, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e no mais tudo ele fará. Eu gostaria de estar convidando os irmãos para se colocarem em pé também. Já vamos estar encerrando. Eu espero que essa mensagem possa ter um lugar no teu coração aí. Eu espero que essa mensagem possa ter achado um lugar no teu coração aí, para que você possa entender que se você chegou aqui nessa noite cansado, sobrecarregado, o Senhor tem uma porta aberta sobre a sua vida, amém? O Senhor tem uma porta do descanso aberta sobre a sua vida, e essa porta do descanso, ela está somente esperando você passar por ela. Não seja uma pessoa ansiosa. Eu sou muito ansioso. Eu sou muito ansioso, essa palavra aqui, ela falou muito forte comigo. Muitas das vezes a gente está no processo de desânimos também, vem sobre as nossas vidas. Mas tudo isso aí são motivos, sintomas de uma pessoa cansada. O Senhor quer te dar nessa noite descanso. O Senhor quer te dar nessa noite uma noite de sono. Talvez você não tenha dormido cedo porque você está sendo afligido por um cansaço físico. Talvez você até tenta dormir cedo, mas não consegue porque você está sendo afligido por um cansaço espiritual. E esse cansaço só vai te consumir até você entender que você tem que começar a confiar no Senhor. Porque quando você começa a confiar no Senhor, você começa a contemplar o Senhor. Quanto mais eu confio, é porque eu estou contemplando. Se eu confio no Senhor, é porque eu conheço o Senhor. Eu confio nele e eu vou estar sendo transformado de glória em glória. E o Senhor quer te transformar numa nova criatura. Quando eu contemplo o Senhor, eu vou sendo transformado. Quando eu confio no Senhor, eu vou sendo transformado. Deus quer te dar nessa noite uma oportunidade para que você volte para sua casa em paz. A paz que o Senhor nos dá, não é a paz que o mundo nos dá, amém? Aleluia.